Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Dr. Fernando Falcão, professor de Direito Penal. Professor, muito obrigado. Estamos no momento em que o Brasil discutiu e discute de uma certa maneira o indulto de Natal. Por que o indulto existe e por que ele incomoda tanto? Olha, Wendel, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. O indulto é um instituto de matiz constitucional que existe cá entre nós desde a época do Brasil Império, né? Na verdade, existem registros de que o indulto ele existe desde as sociedades mais primitivas, sendo considerado uma espécie de favor do soberano, do rei, do monarca, de forma que ele pudesse perdoar a pena de alguém que ele considerasse digno de receber essa benesse. Cá entre nós, a Constituição de 88 trata como uma prerrogativa do presidente da República conceder o indulto, que pode ir desde o perdão da pena de um condenado até mesmo a uma mudança quanto ao regime de execução dessa pena. O fato de ter o indulto, ele existe por a Constituição Federal, no caso, no mais recente, já tem 30 anos, né? E nunca houve um incômodo tão alto na sociedade. Fatores políticos ao longo da sociedade podem colaborar para essa discussão? Olha, eu acredito que esse incômodo recente quanto ao Instituto do Indulto, ele tem uma explicação, né? Nós passamos por uma quadra política de muita efervescência, em que a sociedade, ao que parece, tem tentado tirar a limpo toda essa história de corrupção, de mazelas, principalmente dos agentes políticos, né? E o indulto, na forma como foi formatado pelo presidente Michel Temer em 2017, que inclusive até o presente momento ainda está sendo objeto de controvérsia no Supremo Tribunal Federal, era um indulto que beneficiaria em grande parte, segundo o Ministério Público Federal, 22 presos, né, da Operação Lava Jato. Então, o que passou a se discutir nesse contexto foi a possibilidade de o presidente da República poder perdoar a pena de alguém que foi processado e condenado sob o crivo do devido processo legal e do contraditório, usurpando, inclusive, uma atribuição que é do Poder Judiciário, que é a de impor as condições do cumprimento da pena. Não usurpando, porque, naturalmente, é uma prerrogativa constitucional do Presidente da República, mas, assim, se sobrepondo ao órgão do Poder Judiciário, que seria, naturalmente, quem estaria encarregado da execução dessa pena. Qual o problema de formatação que pode ser encontrado no indulto? Olha, o indulto, historicamente, ele sempre se concedeu àqueles que tinham sentenças transitadas em julgado, por crimes de menor ofensividade, inclusive que eram cometidos sem violência ou ameaça à pessoa, né? O indulto de 2017, que foi esse que provocou toda essa celeuma, acabou alargando muito a concessão desse benefício, de forma que, historicamente, esse instituto ele era aplicado a pessoas condenadas a penas que não excediam 8 anos, e o indulto, por decreto do presidente Michel Temer em 2017, acabou não impondo qualquer limitação de pena. Mais ainda, ele reduziu como critério quantitativo do cumprimento da pena apenas 1/5. Então, imagine que alguém que tenha cometido um crime sem violência ou grave ameaça, essa característica muito marcante dos crimes de colarinho branco, dos crimes contra a economia popular, que são crimes que, apesar de não ter aquela violência explícita, são crimes que trazem um mal muito grande à sociedade, o sujeito cumpriria apenas 20% da pena e já sairia perdoado. Então, entendeu a Procuradoria-Geral da República que aquele indulto natalino de 2017 ele teria sido feito sob medida para beneficiar esses políticos que foram processados, condenados e que hoje cumprem pena aí nessa operação que ficou conhecida como Operação Lava Jato. O indulto é fundamental? Não. Eu diria mais ainda, o indulto hoje, ele, apesar da sua importância histórica, ele hoje, de certa forma, é descontextualizado dentro dessa separação dos poderes, não é? O Poder Judiciário, que é o único encarregado de processar e julgar o indivíduo e também de impor e acompanhar o cumprimento da pena, hoje se vê, de certa forma, invadido por essa atribuição exclusiva do presidente da República. Historicamente, Wendel, o indulto
na época da monarquia, por exemplo, era uma demonstração de força, né, do soberano. Hoje, não dá mais para se exigir demonstração de força de um ente político, quando isso pode criar uma desarmonia entre esses poderes que precisam necessariamente ser harmônicos. Hoje não seria mais fundamental. É preciso separar esse indulto presidencial de algum tipo de vantagens, como que pode ser de você liberar para Dia dos Pais, para Natal, para Ano Novo. Essas são as chamadas saídas temporárias, né? Qual é a grande distinção? Na autorização de saída temporária, em datas especiais, aquele apenado que demonstre ter um comportamento ordeiro, que demonstre ser uma pessoa que respeita as regras do sistema prisional, até como uma forma de reinserção gradual ao convívio em sociedade, ele é autorizado a sair pontualmente nessas datas especiais, mas com prazo certo de retorno. Isso significa dizer que a pena dele em absolutamente nada é alterada. Ele só tem essa permissão de sair em datas específicas. Ao contrário do indulto. O indulto é perdão. O indulto é a abolição da pena que foi imposta ao indivíduo, de forma que, uma vez que ele saia, agraciado pelo indulto, ele não precisa mais voltar e nem cumprir qualquer outra medida judicial. O caso de uma saída temporária também provoca bastantes polêmicas. Por exemplo, alguns presidiários que recebem esse benefício de uma saída temporária, alguns são flagrados em poucos dias cometendo crimes. Você acha que isso ainda pode ser revisado? Você acha que isso ainda deve ser revisado? Qual a falha que existe num caso de saída temporária, na tua opinião? Olha, Wendel, essa questão ela é muito mais abrangente do que parece, né? O Brasil já passou do ponto de discutir com mais seriedade qual o modelo de política criminal adequado. Nós vivemos hoje uma situação calamitosa no sistema carcerário brasileiro, e eu fiz hoje o levantamento de uns dados atualizados que representam bem isso. Hoje o Brasil tem 841.800 presos. É quase a população de Maceió. Quase a população de Maceió. Esses dados são de dezembro de 2018, informação do levantamento anual de informações penitenciárias do Infopem, né? Para 841.800 presos, nós temos 368 mil vagas disponíveis no sistema penitenciário. Então, só aí já mostra que o déficit hoje é de 473.800 vagas. Some a esse fato a existência de 586 mil mandados de prisão que não foram cumpridos. Portanto, somando as pessoas que estão presas com as pessoas que deveriam estar presas, nós deveríamos ter hoje uma população carcerária de 1.059.800 presos. O Estado tem como pagar essa conta? Não tem como pagar essa conta e não tem como alojar essa população carcerária. Esse é que é o grande problema. Há uma estimativa do próprio CNJ de que em 2025, daqui a apenas 7 anos, a população carcerária seja de 1.470.000 pessoas. Então, o crescimento da população carcerária dobra a cada 10 anos. E a oferta do número de vagas no sistema prisional não consegue nem de longe acompanhar essa evolução. E qual é o resultado dessa equação perversa? Cada vez mais os presídios, eles servem para o embrutecimento do preso. É bom lembrar que nós adotamos aqui no Brasil o regime progressivo de cumprimento de pena, de forma que as pessoas começam, em regra, a cumprir em regime fechado e vão migrando de regime até que possam se reinserir ao convívio societário. Então, eu, como cidadão, eu tenho todo o interesse que o sujeito que cometeu a violação de uma norma de natureza penal, ao ser preso, ele seja trabalhado no estabelecimento prisional para que se conscientize do erro que cometeu e volte a se reinserir no convívio em sociedade melhorado. O que tem acontecido hoje é que as condições do sistema carcerário brasileiro têm feito com que haja a dominação das facções criminosas, não é? O completo domínio deles nesse sistema prisional, de forma que até os próprios agentes penitenciários se veem intimidados, encurralados com essa força do crime organizado dentro do sistema prisional. E essas pessoas, quando voltam ao convívio em sociedade, infelizmente hoje, ao que parece, voltam piores, porque nem encontram uma sociedade disposta a aceitar o convívio com seus pares, né? Como também não conseguem encontrar, em razão desse embrutecimento do sistema
sistema prisional um ambiente adequado para se consertar. Então, é preciso que o Brasil discuta o que fazer com a sua população carcerária. Nós temos hoje, Wendel, a terceira maior população carcerária do mundo. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos e da China. Então é até curioso, a gente escuta muito falar que no Brasil se prende muito pouco. Não, no Brasil se prende muito. O problema é que prender e não ressocializar é agravar a situação que já é muito calamitosa. Quando a gente analisa isso, muitas vezes a gente esquece que o preso tem alguns direitos. Sim, vários. O preso é um cidadão. Quais os direitos que o preso tem e deve ser preservado? Assistência médica, assistência religiosa, o respeito à sua dignidade humana. Quando a gente fala isso em momentos atuais, né, aí tem sempre o discurso do que nós chamamos de direito penal do inimigo, né, que o preso não deveria ter garantia de direito nenhum. Mas é importante a gente lembrar que, em razão do sujeito ter sido preso, isso não retira dele a condição de ser humano. E, como tal, ele tem todo um plexo de direitos que são assegurados a mim, a você e a qualquer cidadão. Então, quando a gente fala de respeito à integridade física, à dignidade do preso, não é que ele durma no ar-condicionado e em colchão de molas, mas é que ele tenha um mínimo assegurado para que ele possa existir com dignidade, a que ele não seja violentado sexualmente dentro do presídio, a que ele tenha uma alimentação com um mínimo de dignidade, a que ele tenha uma assistência médica básica para que ele não venha morrer sofrendo em razão de algum agravo de saúde. Então, são direitos assegurados a qualquer pessoa, inclusive aos presos, e que infelizmente não são ofertados a eles no sistema prisional. Além do direito, além do direito à liberdade, que é cerceado no caso desse, que outros direitos o preso perde? Olha, ele perde o direito de exercer o seu papel de agente político, né? O preso, ele não pode votar e não pode ser votado, né? O preso, ele, em alguns concursos públicos, ele também não pode participar em razão da sua falta de idoneidade. Mas, acima de tudo, a restrição da liberdade, não é? A restrição à sua capacidade de locomoção é, sem sombra de dúvida, a maior consequência da pena. A gente termina pensando até... discutindo um pouco dessa filosofia do direito, nessa parte penal. E você falou logo no início do novo modelo de direito criminal. De política criminal. De política criminal. Parte dessa discussão passa também, nessa sociedade atual, em questões mais polêmicas e que, podemos dizer, ressuscita alguns tempos em que as pessoas temiam por quem seria punido nesse sentido, por exemplo, da pena de morte. Na Constituição é uma cláusula pétrea, não pode ser mexido, mas há quem defenda, e nós temos um deputado federal eleito que já disse que pedirá a pena de morte apesar da Constituição, e nós temos um senador eleito que disse que vai pedir apesar da Constituição. Como que se dá essa discussão da pena de morte? Olha, em primeiro lugar, hoje eu via isso num órgão de imprensa nacional, que, ao que parece, o presidente eleito está começando a perceber que ele não pode tudo, né? Então, ele já dizia hoje que não vai discutir nesse mandato a pena de morte. Mas é importante a gente lembrar que a Constituição Federal é a lei maior do país e todos estão sujeitos a ela, inclusive o presidente da República. Tanto é verdade que as cláusulas pétreas só podem ser modificadas por um poder constituinte originário. Nem o Congresso Nacional pode mudar a Constituição Federal no que diz respeito às suas cláusulas pétreas. Só uma nova Constituição. Só uma nova Constituição por um poder reformador, não é? Então, isso nos assegura, é o que nós chamamos de vedação do retrocesso, que isso não poderá ser revisto. Mas esse discurso, Wendel, hoje sobre a pena de morte, ele é muito condizente com essa insatisfação da sociedade, com o aumento exponencial da criminalidade e a evidente falta de capacidade do Estado de lidar com isso.
Então, nós temos uma sensação de impunidade muito grande quando a gente vê o ladrão de celular preso e a gente não vê o grande criminoso do colarinho branco preso também, cumprindo a pena. Em que pese isso, a gente tem visto até algumas demonstrações hoje de que a coisa, ao que parece, está mudando, né? Esse sentimento de impunidade é grande porque, às vezes, o sujeito é preso em flagrante e, na audiência de custódia, ele já é imediatamente colocado em liberdade. Só que eu acredito que o juiz, nesse caso, ele deve fazer uma ponderação de qual é o malefício menor. Porque muitas vezes você tem um preso primário, um preso que não tem registro de antecedente criminal, que cometeu um crime sem violência e que, se for levado ao sistema prisional, certamente ficará muito pior do que já é. Então, é menos prejudicial colocá-lo em liberdade para que ele responda em liberdade o seu processo do que encarcerá-lo nesse contexto de uma superpopulação carcerária violenta, sem os mecanismos necessários à sua reinserção ao convívio em sociedade. Então, esse sentimento de impunidade tem feito com que a sociedade hoje clame pelo retrocesso, clame pela barbárie. Olha os casos de justiciamento que a gente vê de vez em quando, pessoas inclusive inocentes que acabaram sendo linchadas porque confundidas com criminosos, né? Então é um momento realmente de muita preocupação, é um momento de muita delicadeza para a democracia, para as instituições de direitos humanos no país, que se preocupam muito, né, com esse crescimento da criminalidade e essa incapacidade do Estado de fazer frente a isso. Eu estou aqui com o Dr. Fernando Falcão, professor em Direito Penal. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O ponto de vista está aqui com o Dr. Fernando Falcão, professor de Direito Penal. A gente fala sobre esse novo modelo de política criminal. E a discussão passa muitas vezes também por um pedido de redução da maioridade penal. Como o Brasil discute isso e como se pode analisar essa maioridade? Porque, ao meu ver, você entende que uma pessoa é maior quando ela responde por si. Sim. Ao mesmo tempo, nós temos um sistema que não consegue lidar com quem tem mais de 18 anos, pode lidar com quem? 16, 14, 12? Olha, a redução da maioridade penal, ela anda de braços dados com a discussão sobre a pena de morte, né? Então, assim, são ideias
que vertem desse modelo de política criminal que nós chamamos de direito penal do inimigo, né? Que é o recrudescimento da pena, do tratamento, de forma a que a dureza das sentenças condenatórias pudesse, por si só, ser capaz de desestimular a prática do crime. Em primeiro lugar, não há nenhum dado estatístico que mostre que pena de morte, instituição de pena de morte ou redução da maioridade tenha reduzido criminalidade em qualquer lugar. Não. O que reduz criminalidade é investimento social, é educação e redução das desigualdades sociais. Ninguém gosta de discutir isso, Wendel, porque essas são políticas de médio a longo prazo. Mas um dia elas têm que começar, e é preciso que se comece, né? Criminalidade se reduz com oportunidades, com educação, né? Tanto é verdade que isso sim, é estatisticamente demonstrado, há uma proporção, há um estudo que mostra a proporção entre o maior grau de escolaridade dos países e o menor índice de crimes. Mas a redução da maioridade é uma discussão, de certa forma, vazia. E eu vou explicar por quê. O Código tinha que definir um critério para aquele instante em que a pessoa se torna irresponsável pelos seus atos e o momento em que ela passa a ter uma capacidade de autodeterminação, a capacidade de saber distinguir o que é certo e o que é errado. O nosso código escolheu como 18 anos. Tudo bem que nosso código é da década de 40, não é? O jovem de 18 anos daquela época já não é mais o jovem que tem acesso à informação como tem hoje. Mas a questão é muito maior do que isso. Como você muito bem disse, nós hoje temos um problema enorme de saber lidar com a população carcerária que já existe. Nós hoje já temos um déficit de vagas no sistema prisional gigantesco, de forma que não dá para acomodar essa população carcerária com o mínimo de dignidade e muito menos cumprir a função institucional do sistema carcerário, que é ressocializar essa população. Como é que a gente pode falar em praticamente dobrar a população carcerária com a redução da maioridade penal? Outra coisa, se engana quem pensa que os centros de ressocialização, esses presídios para menores, não é? Que eles são lugares lúdicos, confortáveis. Não, eles são instituições penitenciárias para menores e adolescentes, com grade, com cela, com regimes rigorosos. Então, os menores já são submetidos a medidas de segurança que deveriam ser diferentes, mas são absolutamente idênticos ao tratamento penal que se dispensa ao maior. Então, não é por falta de combate a essas práticas ilícitas que há um aumento grande na criminalidade no país. Isso daí se deve muito mais às desigualdades sociais, isso se deve muito mais à miséria que cá entre nós é algo histórico. Quando se pensa também nesse ponto, chegamos, eu acho que talvez, e eu espero que tenhamos chegado ao limite da tolerância e ao limite da reflexão sobre o assunto, a ponto de alguns candidatos eleitos, alguns propuserem snipers, atirador de elite, drone para atirar, e também a autorização, inclusive como proposta, como plataforma de campanha, a autorização para o policial matar sem sofrer investigação. A gente não corre um risco de uma sociedade extremamente punitiva e injusta? Sim, nós já vivemos hoje uma sociedade policialesca, nós vivemos hoje a realidade de uma sociedade punitiva, nós vivemos hoje a realidade de uma sociedade que vive amedrontada, não é? O medo é o da violência urbana, mas o medo é também dos excessos cometidos pelos agentes do Estado. Então, nenhum agente de Estado pode se igualar à barbárie para combater o crime com crime, né? Então, claro que não tenha dúvida, num confronto policial em que há a reação de um bandido, o policial está no estrito cumprimento do seu dever legal, ele deve agir com a força necessária para fazer cessar aquela atividade criminosa. Não é isso que se discute. O que se discute são as execuções sumárias. Isso jamais poderá acontecer. Toda essa discussão, ela passa, Wendel, na minha opinião, por uma discussão muito simpática à opinião pública, não é? Hoje, quem defende pena de morte, quem defende redução da maioridade, quem defende os castigos mais bárbaros aos criminosos, hoje encontra na sociedade aplausos, né? Encontra, pelo menos na maior parte da sociedade, o reconhecimento de que tem dado algum tipo de contribuição para a redução da criminalidade. Isso é falso.
Por que é que você não vê na plataforma de políticas de governo a construção de unidades prisionais? Porque isso não dá voto. Construir presídio, melhorar as condições da população carcerária, não dá voto. Mas isso é uma bomba relógio, porque você acaba adiando a resolução do problema, você acaba brutalizando essa população carcerária, que quando voltar ao convívio em sociedade, vai voltar muito mais agressiva, vai voltar muito mais qualificada. Não sou eu, mas muitos autores chamam os presídios de universidades do crime. Porque como nós não temos aqui a prática, que deveria ser uma prática institucional de separar os criminosos pela gravidade do crime, pela idade, pelo comportamento, a gente acaba colocando numa cela o ladrão de celular com o assaltante de banco. E o que a gente faz, na verdade, é fazer uma qualificação daquela mão de obra para que o assaltante de celular aprenda a roubar banco. Então, nós estamos brutalizando os nossos presos, nós estamos piorando a condição dessa população carcerária que, inegavelmente, um dia vai voltar a conviver entre nós. Então, já passou da hora da gente discutir isso com seriedade. Isso é, eu diria, um dever que nós temos para com as futuras gerações de adotar as medidas necessárias agora para, quem sabe, daqui a 10, 15, 20 anos, esse quadro comece a melhorar. A gente falou do Poder Judiciário, parte dos policiais costumam dizer que prende hoje o bandido, 2, 3 semanas depois, em alguns casos, ele encontra o mesmo bandido e prende de novo. E eles ficam, já depoimentos aqui nessa bancada, eles chegam-se a ter medo de você morrer como policial, de ser emboscado diante de uma rotineira frequência, alegam, na prisão de alguns indivíduos. Você acredita que há esse risco ao policial? Olha, eu contesto, na verdade, essa frequência, né? Os dados do CNJ e do próprio Infopem, que é o Sistema de Informação Penitenciária do Ministério da Justiça, mostram que 40% desses quase 850 mil presos hoje são presos provisórios. Então, esse dado mostra duas coisas. Primeira coisa, é inadmissível que você tenha 40% de presos provisórios, quando, na verdade, a prisão deveria se dar com a sentença definitiva. E segundo, mantém-se muito preso provisório. O preso provisório é o preso preventivo ou o preso temporário. Então, que deveria ter quanto tempo? A lei prevê? Olha, a lei fala em razoável duração do processo, que é um conceito jurídico indeterminado, né? Existem casos de 2, 3 anos de prisão temporária, de prisão preventiva, desculpe, e isso é um verdadeiro absurdo. Os tribunais concedem habeas corpus, reconhecendo excesso de prazo, mas isso não se dá com tanta frequência. Agora, o judiciário, ele é um intérprete e um aplicador da lei. Então, o problema não está no judiciário que solta. Quem discorda desse modelo de política criminal, na verdade, deveria se insurgir contra a própria legislação que prevê as condições em que o sujeito que foi pego cometendo o crime deve ser colocado em liberdade. Então, claro, se o juiz está diante de um caso cometido com crueldade, com violência à pessoa, a tendência é que na audiência de custódia ele decrete a prisão preventiva daquele acusado. Ao contrário disso, se aquele crime não foi cometido com violência, se os antecedentes da pessoa não recomendam, se ele não apresenta nenhuma característica que possa colocar em risco a sociedade, a tendência é que ele conceda a liberdade vigiada, a liberdade assistida para aquela pessoa. Então, eu particularmente não acho que isso aconteça com a frequência com que é alardeado. Agora, claro, situações pontuais existem, né, em que pessoas que cometeram crimes graves acabam sendo colocadas em liberdade. A gente vê isso muito nos crimes com violência doméstica, né, em que a mulher pediu alguma medida protetiva, não obteve, o sujeito foi lá e acabou consumando o crime que anunciava já há um certo tempo. Mas o sistema é falho, como tudo na vida é. Você acredita que o direito penal ainda precisa ser revisado? O direito penal, ele vive em profunda transformação, porque, Wendel, o direito não tem como se antecipar os fatos da vida, né? A evolução dos costumes, do comportamento humano. Então, por exemplo, nós tivemos toda uma história aí de crimes cometidos no ambiente virtual, na internet, para só passar a ter a regulamentação agora muito recentemente. E alguns crimes ainda continuam sem uma regulamentação jurídica. Por exemplo, o chamado crime de pornografia de vingança. Então, já data de mais de 10 anos.
as histórias de pessoas que tiveram fotos ou vídeos íntimos publicizados aí em redes sociais. O judiciário hoje se contenta em condenar a pessoa por um crime contra a honra, quando, na verdade, o alcance e a gravidade desse crime é muito maior do que a lesão muito mais do que a doméstica em muitos casos. Exatamente. Então, assim, o direito penal, ele vive em permanente transformação porque ele precisa se adaptar a esses fatos novos do comportamento humano, né? Então, ele não pode, é um direito dinâmico, sempre em construção e que não pode, inegavelmente, deixar de dar uma resposta à sociedade. Essa profusão de leis penais que nós temos hoje no Brasil, e o Brasil tem aquilo que o ministro do Supremo chamou de frenesi legiferante, não é? Ou seja, um verdadeiro frenesi na produção de normas jurídicas, nada mais é o que o retrato de uma sociedade que não está sabendo o que fazer. Quando o Brasil analisa sua lei penal, seu código penal, ele olha para outros países com uma certeza de que seu código não é menos desatualizado do que os dos demais? Olha, nós sofremos uma inspiração enorme do direito italiano, do direito alemão, do direito francês. Um grande problema, e talvez seja esse uma fonte muito frequente de críticas, Wendel, não é o quantum abstrato da pena, que nossas penas são duras, são elevadas, é a forma de cumprimento dessa pena, né? Nós adotamos um sistema progressivo, por exemplo, em comparação ao sistema americano, que é o sistema celular da pena. Lá, o sujeito ele é condenado a cumprir uma pena e ele cumpre integralmente aquela pena, né? Aqui não, o sujeito é condenado, vou lhe dar um exemplo, se ele for condenado por um crime que não seja hediondo, cuja pena seja de 12 anos, ele vai cumprir ali 1/6 da pena para progredir de regime. Com 2 anos de cumprimento da pena, ele já sai do regime fechado para o regime semiaberto. O problema é que nós não temos casa de albergado em Alagoas, então como não há a casa de albergado para o cumprimento do regime semiaberto, ele já migra para o regime aberto. Se ele tiver trabalhado e estudado, ele consegue a diminuição dessa pena. Então, com 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses, ele já consegue progredir de regime. Então, aí a sociedade não consegue entender como alguém que foi condenado a 12 anos de prisão, antes de 2 anos, está transitando, né, circulando com a tornozeleira na perna, mas tendo a liberdade de locomoção que lhe foi tolhida pelo decreto condenatório. Então, isso causa um certo espanto. Mas o problema não está no direito penal, no que diz respeito ao quantum abstrato das penas, e sim no sistema de cumprimento dessas penas. O que nós tínhamos que fazer aqui no Brasil, e em 95 isso foi feito de forma muito eficiente, com a criação da lei dos juizados especiais, é começar a dispensar um tratamento condizente com a gravidade do crime. Então, hoje, do menor ao mais grave crime, o tratamento é um só, ruim, porque o aparato de justiça criminal do Estado não tem conseguido acompanhar a evolução da criminalidade. O que nós precisaríamos era destinar maiores esforços e maior eficiência no combate dos crimes mais contundentes, os crimes de homicídio, de tráfico, de entorpecentes, os crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa, esses crimes de colarinho branco que muitas vezes fazem com que populações inteiras fiquem sem os seus serviços essenciais. E para aqueles crimes considerados de menor lesividade, a gente dá um tratamento mais rápido, um tratamento que facilite, por exemplo, o acesso a penas alternativas, né? Quem sabe até incrementar as penas de multa para que as pessoas sejam penalizadas patrimonialmente em razão do cometimento desses delitos de menor lesividade. Mas se a gente tem uma justiça mais eficiente para os crimes mais duros e uma justiça, eu nem vou dizer mais tolerante, mas uma justiça mais restaurativa em relação a esses crimes de menor ofensividade, a gente certamente teria um poder judiciário mais desafogado, mais capaz de enfrentar esses crimes que normalmente são os que causam grande repercussão na sociedade. Pois bem, doutor Fernando Falcão, quero agradecer bastante e deixar o programa sempre à disposição. Muito obrigado, Wendel. A gente agradece também a você a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer,
Mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo, Maria da Conceição Clarindo. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está sendo lançada a cartilha de combate ao assédio moral e sexual. Por que a necessidade da cartilha? Obrigado pela oportunidade, jornalista. Inicialmente, eu vou situar um pouco o projeto que a gente já vem trabalhando na Universidade Federal de Alagoas, né? Primeiramente, dizer que trabalhar a questão não é fácil, porque é uma questão ainda cheia de mitos, de preconceitos e de resistência. Ninguém gosta de falar dos seus defeitos, né? E muito menos identificar questões que pode levar o servidor e o trabalhador, de uma maneira geral, ao adoecimento, né? Então, desde 2012, 2010, que durante o doutorado que eu fiz na PUC de São Paulo e fazendo entrevista junto com trabalhadores da universidade, mais especificamente dentro da área de saúde, né, identifiquei um sofrimento que eu chamei de sofrimento social. Porque ao atingir uma pessoa, ele atingia todo o ambiente onde estava situado aquele servidor. E muitos deles falavam desse sofrimento que não era somente de natureza relacionada ao trabalho com a saúde, que a gente já sabe que também gera um problema, né? E gera também certo tipo de adoecimento. Sim. Mas esse trabalhador, ao falar da sua, das dificuldades, das condições de trabalho,
né, do dia a dia de trabalhar numa instituição de saúde, ele também falava deste sofrimento que ele chamava de assédio moral. Ele mesmo dizia que era um assédio moral. Assédio moral que às vezes vinha da relação com a chefia. Muitas das vezes ele também sentia isso por parte do paciente, né, no conflito, às vezes por não ser atendido, e jogava aquela insatisfação junto daqueles que estão prestando assistência. Passado algum tempo, nós, né, identificamos, quando eu volto, juntamente com outros colegas da área, né, de saúde mental e dentro da área de saúde do trabalhador, resolvemos elaborar um projeto, né, que viesse atender, né, a essa questão. Então, este projeto é um projeto interdisciplinar, né, de prevenção e combate ao assédio moral dentro dos ambientes da universidade. É um projeto, né, além de interdisciplinar, ele contempla, né, todo um programa junto que vem com programas de qualidade de vida, né? Então, o projeto, além de ser interdisciplinar, ele também abrange várias outras unidades da universidade. Então, ele é coordenado e desenvolvido a parte de educação, né, de prevenção, por esta equipe de qualidade de vida, composta por mim, por uma enfermeira de trabalho, a enfermeira Zélia, e por um outro enfermeiro, Samuel. Então, nós conduzimos o trabalho dentro da universidade. Mas outras unidades também trabalham, porque é uma questão que extrapola apenas um setor. Então, a ouvidoria tem uma participação da universidade, né? A comissão de ética da universidade, do servidor público, tem uma participação, e outras unidades, que agora não me vem à mente, né? Mas aí, à medida que eu for me lembrando, né, eu vou falando. Então, o projeto, né, quando ele começou a desenvolver, nós começamos através de realização de seminários, onde nós chamávamos um especialista para conceituar a questão do assédio, que não é uma questão tão fácil, né? Muitas das vezes banalizada e muitas das vezes confundida com todo tipo de conflito de relações de trabalho. Então, o que caracteriza, né, basicamente, o conceito de assédio moral é exatamente a intencionalidade, né? São ações, né, são comportamentos de natureza psicológica e moral, com o objetivo de fazer com que o servidor e o próprio ambiente fique deteriorado, né? Ou seja, com a intenção de humilhar, com a intenção, né, de excluir determinado servidor daquele serviço. Então, é isso que caracteriza o assédio moral. Então, tem esta intencionalidade. Ele não é uma coisinha dita de brincadeira, que muitas das vezes se fala, foi só uma brincadeirinha, né? Quase sempre ele tem um objetivo, não é? Então, com este projeto, à medida que a gente ia desenvolvendo as ações, né, educativas, seminários, oficinas, rodas de conversa, as pessoas iam se identificando, iam contando casos, iam contando situações. Nós, enquanto equipe, né, que faz um trabalho de prevenção e de educação, não nos cabe julgar, avaliar se aquela questão que está sendo colocada é um assédio moral ou não. Por isso que a gente trabalha com esses outros setores, né? Então, dentro deste trabalho que a gente desenvolve, quando, né, determinado trabalhador chega para a gente com a situação, primeiro a gente fala, não nos compete julgar, mas acolher esta pessoa, né? Agora, me conta uma coisa. A gente está, de certa maneira, a gente discute culturas
Nós estamos numa cultura não só brasileira, como numa cultura alagoana, mais especificamente. E essa questão das relações de trabalho, dos limites e até da consciência dos seus atos diante do seu comandado ou você diante de quem te comanda, ela varia de local para local? Sim, com certeza, né? Por isso que a gente, quando fala de assédio moral, ele tem esse assédio moral do ponto de vista pessoal, subjetivo, de pessoa para pessoa, da chefia para tal, como muitas das vezes isso é utilizado como um método, não deveria ser, né? Como instrumento para incentivar o trabalhador a produzir mais, a se estimular mais. Por exemplo, no caso do futebol, por exemplo, isso existe. Né, num esporte, por exemplo, é difícil você ver um treinador que não cometa algum tipo de assédio. Excessos, né? Exatamente. Você está falando especificamente de uma, né, de uma profissão, sei lá, onde as emoções estão afloradas, tanto jogador como treinador, né, e muitas das vezes o próprio público que ali está, né, comete. Mas é diferente de uma relação institucional, né, onde você tem regras, onde você tem uma legislação, onde você tem direitos e deveres a ser cumprido. Então, foi muito importante você tocar esse ponto, muito mesmo, porque isso é muito confundido. Quando, num setor em que o chefe vai fazer certas cobranças, né, que é o papel dele, está cobrando o horário, está cobrando a produção, a qualidade disso, e, às vezes, o trabalhador confundir ou achar que aquilo ele está sendo assediado, não é? Mas, muitas das vezes, a gente sabe que é o papel dele, e aí você tocou, às vezes o assédio também faz parte da cultura organizacional, que não é o caso da universidade, né? Onde um dos pilares é a democracia, a participação, né? A transparência, é esta conversa, e isso não é, dentro da universidade, uma coisa que seja assim, admitida. Não é, né? Faz parte do código que a gente não tem esse tipo de relação. Mas nós sabemos que isso existe. E dentro da própria universidade, muitos dos casos que nos chegam como você colocou, né? Às vezes está se cobrando, é um papel do controle da instituição e muitas das vezes, por preconceito, aí você também coloca, né? Como nossa sociedade alagoana ainda é muito conservadora e arcaica, há realmente, muitas das vezes, confusão. Né? Tá indo para um breve. Eu estou aqui com a Maria da Conceição Clarinda, a gente está indo para um breve intervalo. A gente vai rapidinho para retomar esse assunto da cartilha de combate ao assédio moral e sexual. A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast.
I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora Maria da Conceição Clarindo. Professora, sobre a cartilha de combate ao assédio moral e sexual. O assédio sexual, hoje, por exemplo, ele é menor do que já foi um dia? Ele é maior do que já foi um dia? Como se avaliar isso? Certo. Bom, o assédio moral é um tipo o assédio sexual, né, é um tipo de assédio moral. O assédio moral ele é muito mais amplo, né? Certo. Vou tentar responder diretamente a sua questão, né? O que eu percebo hoje, o que a gente avalia hoje é que a mulher, e aí a importância, né, mais uma vez, de um programa desse, um programa que a gente faz, que é esse trabalho educativo e de informação. Então, ao falar, né, a gente dá coragem para que outras pessoas também, né, se identifiquem e comecem a falar. Não tem uma pesquisa para dizer a você que, comprovadamente, né, aqui a gente tem mais casos hoje do que antigamente, não temos. Mas hoje há mais transparência, há, né, mais um incentivo e a própria legislação, como a Lei Maria da Penha, né, como as palestras, isso vem à tona, isso é relatado, isso é dito. Então, creio que hoje a gente tem mais esta coragem, né, de denunciar. O que é um assédio sexual? Um assédio sexual, ele tem a intenção diretamente de favores sexuais. Mesmo que este favor, né, não se chegue de fato, mas ele é considerado um assédio sexual quando você tira uma gracinha, né? Ou conta uma piada, ou mostra, né, algum vídeo, que hoje muito pelo Zap, né? De cenas eróticas, quando a gente não tem nenhuma relação, né? Então, isso em si há um abuso. Então, não precisa, diferentemente do assédio moral, que a gente diz muitas das vezes, tem que ter a repetição. Certo. Uma única vez que eu tento, pode ser considerado um assédio sexual. Assédio sexual só existe de homem para mulher? Não. Né? O assédio sexual, da mesma forma que o assédio moral, ele pode ser vertical, né, da chefia, do superior para o subordinado, como também entre colegas e até dentro do próprio usuário que você atende na sua instituição. Isso pode ocorrer. Certo. Então, o assédio sexual, como a gente, né, identifica, estuda, esclarece, no ambiente, né, de trabalho, a gente vê toda essa forma de, né? Um dos exemplos, muitas das vezes, é aquela história, o chefe que faz tudo e ele se dá, normalmente também outra característica, é de forma isolada, né? O chefe deixa que a maioria saia, né, para poder fazer com que aquela pessoa adentre o setor dele e vai, pega na cintura, fala das curvas, enfim, seus cabelos, seu cheiro, tudo isso, a famosinha cantadinha, né? Ambiente de trabalho não pode paquerar. Ambiente tá correto? De trabalho não pode paquera não é assédio, desde que seja permitido pelos dois. Como diferenciar no caso desse? Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque a paquera existe de ambos, né? Há uma permissão de ambos, né? Mas, exemplo, não há um fator, muitas vezes, de que a paquera começa com, não sei, não uma cantada vulgar, mas uma cantada, algum tipo de intervenção, algum tipo de elogio? Sim, mas ela começa com olhar, né? Ela começa com... Se vai devagar, se vai naquela conquista, né? Ninguém chega logo direto, pegando nas partes, fazendo... estimulando, né, querendo já os finalmente, vamos dizer, né? Há toda uma troca.
de texto, de música, aí eu entendo que aí é uma conquista, ambos vai, né? É preciso sensibilidade para saber que não está invadindo o campo, um campo errado. Sim, sim. Aí, por outro lado, você fala, tudo bem, vai que existe essa paquera, vamos dentro desse exemplo, né, que você disse. Depois aquela paquera se acaba, aquele namoro se acaba. Porque muitas das vezes acontece isso, né? E aí eu não quero mais nada com você, ou você não quer nada mais comigo, né? Então, a partir daquele momento, você e eu somos 2 colegas de trabalho, né? Você não pode se aproveitar da minha relação, ou se dentro da intimidade, você passar adiante, ou querer de vez em quando, né? Se aproveitar que um dia a gente já foi, é diferente. Ou no caso de um chefe, abusar do seu poder. Do seu poder, exatamente, para... né, dar a cantada ou querer esses favores, né? Uma outra questão é do assédio sexual, que eu já falei, né? Ele se dá não só pelo ato em si, né? Mas também com a distribuição de fotos, né? A contar piadas, a divulgar textos, né? Enfim, coisas material que não é permitido, que não é com o livre, né, consentimento de ambos. Como evitar e conscientizar todos numa empresa a respeitar cada um? É muita educação, é muita informação, né? Daí o papel, essa cartilha que nós lançamos agora, ele é mais um instrumento que a gente tem, né, para divulgar. Não basta só a gente estar com palestra, com os seminários, né? Mas deixar material esse, que vai dizer o que é, né? Como se dá, como você, a quem recorrer, né? O que você, no caso de assédio, né? Como você juntar as suas provas, né? Como identificar, né, certas situações e o abuso, né? Enfim. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade. Informar é a melhor forma que a gente tem de combater, né? Agora, dentro desses órgãos, cada um tem um papel, né? Como eu estava te falando. Quando alguém se sente, né, assediado, que ele vai e ele escuta e ele quer fazer a denúncia, porque a denúncia é pessoal, é individual, né, ele recorre à ouvidoria, né, e faz aquilo por escrito. Né, ouvindo as partes, se tenta conversar lá na ouvidoria, né, podendo dali ir para a corregedoria, como o próprio nome identifica, né, tentar corrigir aqueles atos. Ou se vai para a comissão de ética para avaliar, né, enfim, e depois se aplicar as sanções, que nesse caso não somos nós que fazemos, né. Quando se analisa um ponto desse, se leva em conta que esse sofrimento pode demorar a emergir? Sim, leva-se sim. Porque quase sempre não são processos fáceis, não é? São processos que podem levar até anos. Né? Não vou te falar que todos precisam, né? Mas não é uma coisa que você faz, né, de imediato. Precisa muita análise, precisa muito estudo, precisa passar por esses setores, né? Então, aí neste contexto é que a universidade, através de sua equipe, né, procura dar suporte às possíveis vítimas. Se você me perguntar, até hoje a gente não tem nenhum caso reconhecido, né, de assédio moral. Denúncias nós temos. Casos das pessoas irem à justiça, tem, mas até aqui não identificamos oficialmente para dizer isto foi reconhecido como caso de assédio, né? Existem muitos conflitos, tanto que um desdobramento desse projeto é a gente formar as comissões para trabalhar a mediação de conflitos. Muito naquela linha que você falou, dentro do contexto, né? De não aceitar as suas tarefas, porque muitas das vezes no serviço público isso também não é muito transparente, isso não é muito bem definido. Então, as profissões, como ela tem, né, principalmente essas técnicos administrativos, onde você chega lá
né? E você faz o concurso com determinadas... pensando que vai fazer aquilo. Ah, eu sei que é o que diz as tuas atribuições. Mas nem sempre aquilo tudo é possível fazer, né? E aí gera certos conflitos. Então, uma das formas que a gente, quando vai trabalhar nos ambientes, é dizer transparência, sabe? Põe tudo, o que é que na mesa, né? O que é que se espera, né? Quais são os resultados? Ou seja, né, esse diálogo. Quanto mais, né, existir essa relação, menos problemas a gente vai ter. Claro. Né? Doutora Maria da Conceição, muito obrigado. A TV Assembleia fica sempre à disposição. Eu que agradeço esta oportunidade, né? E espero também estar contribuindo com o tema para a sociedade alagoana, né? E nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Te agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.